Boa tarde para todos os meus alunos, que você tenha um dia, uma tarde abençoada. Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo novo de língua portuguesa, então pegue o seu livro módulo 2, abra ele na página 67. Primeira coisa que você vai fazer é ler esse texto aqui, esse poema. Esse poema, o título dele é o quê? Dois Tigres. E hoje a tia Bia vai explicar para vocês sobre classificação das palavras de acordo com a quantidade de sílabas. Vire a página. Você vai responder aqui a página 68, né? Lembrando que todas essas questões aqui que tem esse balãozinho do lado aqui, você vai responder verbalmente. Você leu o poema? Você vai responder verbalmente. Onde vive o tigre siberiano? Responda aquilo que você leu. É uma pequena interpretação de texto. Letra B. Como é chamado o tigre digital do poema? Letra C. Que palavras do texto estão relacionados ao mundo virtual? Então você vai ler e responder verbalmente. A letra D não, você vai responder pintando. Você vai pintar de azul a palavra que se refere à Sibéria e de amarelo a palavra que se refere ao mundo virtual. Tá lá no texto, então pinte de acordo com o que está pedindo aqui. A próxima atividade que você vai responder, a número 2, é a seguinte. Nós temos aqui as palavras tigre, digital, computador, siberiano. Você vai separar as sílabas destas palavras, né? Separe as palavras em sílabas e você vai colocar aqui no quadro ao lado aqui a quantidade de sílaba de cada uma destas palavras. Então, por exemplo, eu tenho tem como separar? Não, é uma única sílaba. Então você escreve aqui e coloca a quantidade de sílaba, uma sílaba, porque não tem como eu separar Tigre, separe a palavra tigre, coloque a quantidade de sílaba. Digital, separe a palavra digital, coloque a quantidade de sílabas. Computador, separe a palavra computador, coloque a quantidade de sílabas. Siberiano, separe a palavra, coloque a quantidade de sílabas. Se você tiver alguma dúvida na hora de separar as sílabas, né, destas palavras ou de outras também, pegue o seu dicionário. É até uma dica que o próprio livro seu está dando. Olha aqui, ó. Se ficar em dúvida na separação das sílabas, consulte um dicionário. Aí, abaixo está falando o quê? Agora assinale a alternativa que representa o que é possível observar no quadro acima. Então você observa o quadro acima e assinale o que é possível observar nele. Você acha que todas as palavras escritas aqui em cima possuem a mesma quantidade de sílabas, mas nem toda sílaba tem vogal? Não, claro que não. Essas palavras aqui, cada uma delas tem uma quantidade de sílaba diferente. Toda sílaba tem uma vogal. Aqui abaixo está perguntando o seguinte: cada palavra possui uma quantidade de sílaba diferente e cada sílaba possui uma vogal. Sim, a alternativa correta. Essas palavras possuem uma quantidade de sílaba diferente e todas as sílabas possuem uma vogal. Agora nós vamos entrar naquilo que a tia Bia quer explicar para vocês. Porque dependendo da quantidade de sílabas que possui uma palavra, cada uma destas palavras, né, vão receber uma classificação. Então, cada palavra, dependendo do número de sílabas, ela recebe uma classificação. Repita comigo. Cada palavra, dependendo do número de sílabas, recebe uma classificação. Então, nós temos a palavra aqui. Não tem como separar. Essa palavra aqui não tem como eu separar. Então, aqui eu tenho uma sílaba. Aqui eu tenho, então, uma sílaba. Como que eu classifico essa palavra que tem uma sílaba? É a mesma coisa da palavra pé. Pé. Pé tem como eu separar? Não. Pé tem uma sílaba. Como que eu classifico a palavra e pé? Eu classifico ela como monossílaba. Novamente,
monossílaba, que possui uma sílaba. Então, aquelas palavras que possuem uma sílaba, eu classifico ela como monossílaba. Aquelas palavras que possuem duas sílabas, como essa daqui, ó, tigre. Vamos separar a palavra tigre? Tigre. Quantas sílabas eu tenho aqui? Uma, duas. Tigre. Uma, duas. Então, como que eu classifico essa palavra tigre? Dissílaba. Quando eu tenho duas sílabas. Vamos então classificar essa palavra com duas sílabas. Como que eu classifico ela? Dissílaba. De novo, dissílaba. E quando eu tenho uma palavra que possui três sílabas, vamos ver aqui essa palavra aqui, ó, digital. Vamos escrever aqui, ó, separando. Digital. Quantas sílabas eu tenho na palavra digital? Uma sílaba, duas sílabas, três sílabas. Como eu classifico essa palavra aqui que possui três sílabas? Trissílaba. Trissílaba, quando a palavra possui três sílabas. Então, quando ela possui uma sílaba é monossílaba, mono vem de um. Quando ela possui duas sílabas, eu classifico ela como dissílaba, que vem de dois, dissílaba, vem de duas sílabas. Quando eu tenho uma palavra que tem três sílabas, eu classifico ela como trissílaba, que vem de três, trissílaba. Agora, tia Bia, e quando eu tenho uma palavra que tem quatro sílabas ou mais? Como essas duas aqui, ó. Eu tenho a palavra computador, vamos separar? Computador. Eu tenho então uma, duas, três, quatro sílabas. Agora eu vou separar a palavra siberiano. Siberiano. Quantas sílabas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu vou classificar essas palavras que têm quatro sílabas ou mais como polissílaba. Então, eu vou classificar as palavras que possuem quatro sílabas ou mais como polissílaba. Então, vamos revisar novamente. Monossílaba, uma sílaba. Dissílaba, duas sílabas. Trissílaba, três sílabas. Polissílaba, quatro sílabas ou mais. Tudo bem? Estudem isso aqui, não é difícil, vocês conseguem, tá bom? Então, vocês vão fazer o que na página seguinte? Que aí vocês vão fazer a atividade da página 69. Número 1, complete o quadro a seguir. Véu. Tem como eu separar a palavra véu? Não. Então, você vai colocar a quantidade de sílaba, uma. E você vai classificar ela. Uma sílaba, como que eu classifico ela? Monossílaba. Então, você vai colocar monossílaba. Sapato. Sapato, se você quiser, separe aí em um rascunho, tudo bem? Para você ver a quantidade de sílabas que tem cada uma. Separou a palavra sapato? Viu a quantidade que tem, essa quantidade de sílabas? Então, coloca aqui a classificação. Separa aí em um rascunho, em um caderninho, a palavra casa. Viu a quantidade de sílabas? Coloque a quantidade de sílabas e a sua classificação. Separe também a palavra aí liquidificador. Vê a quantidade de sílabas que tem essa palavra, liquidificador, e coloque aqui a classificação dela. Tênis, separe a palavra tênis, coloque a quantidade de sílabas e classifique esta palavra. A número 2 está pedindo o quê? Escreva duas frases escolhendo palavras da atividade anterior. Então, você vai escolher estas palavras aqui para formar as frases. Tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, você vai formar frases com palavras que têm duas sílabas, que é dissílaba.
Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a palavra casa. Casa é de sílaba? Tem 2 sílabas? Sim. Então eu vou formar uma frase com a palavra casa. Eu moro em uma casa pintada de verde. Tudo bem? Aqui você vai formar uma frase que tenha palavra polissílaba. Polissílaba é uma classificação de uma palavra que tem mais de 4 sílabas. 4 sílabas ou mais. Então eu vou dar um exemplo aqui para você. Liquidificador tem mais de 4. Então você pode pegar essa palavra liquidificador e formar uma frase com ela. Então não é complicado. Tudo bem? Estude para você poder aprender sobre a classificação das palavras. Então a tia Bia vai repetir para você. Monossílaba é quando eu tenho uma sílaba. Dissílaba é quando eu tenho numa palavra 2 sílabas. E aqui eu tenho os exemplos, ó, tigre, 2 sílabas. Trissílabas é quando eu tenho em uma palavra 3 sílabas. Por exemplo, digital. Polissílaba, quando eu tenho em uma palavra 4 sílabas ou mais. E aqui eu tenho um exemplo, computador e siberiano. Se você tiver alguma dúvida em separar, né, a sílaba das palavras, é só você olhar no dicionário. Fica com Deus, você tenha uma excelente tarde, até o próximo